Boa noite. Bom, primeiro, meu nome é Ivone. Sejam todos bem-vindos aqui à Casa de Ismael. Esperamos que hoje a nossa palestra também seja muito bem aproveitada por todos vocês. E o tema é como realizar minha mudança pessoal na reforma íntima. Reforma íntima a gente nunca ouviu falar, não é verdade? Eu nunca ouvi falar sobre essa palavra, muito estranha no meu vocabulário. Mas eu diria assim que, para a gente começar uma reforma íntima, vamos pensar numa reforma de uma casa, na nossa casa. Só que não dá para fazer uma reforma já querendo mudar tudo, porque uma reforma fica muito caro, não é verdade? A reforma, quando você já quer mudar tudo, colocar as paredes, derrubar tudo, fica muito caro e é muito mais difícil. Agora, se você já começa uma reforma devagar, aos poucos, fazendo uma pintura nas paredes, vamos imaginar, vamos supor, vamos começar fazendo uma pintura, faz uma coisa aqui, troca alguma coisa aqui, troca uma maçaneta que não está funcionando, troca alguma coisa que não está indo tão bem assim, com certeza vai ficando mais fácil. Eu tenho certeza que o nosso amigo aqui, José Miguel Godoy, vai falar muito bem sobre esse tema, reforma íntima, como realizar essa reforma íntima. E para que a gente possa começar hoje a nossa palestra, eu vou pedir para que todos sentem confortavelmente na cadeira, para que a gente faça o nosso preparo, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos envolva com a sua luz cessante do bem, da fraternidade e do amor, para que nós que estamos aqui aproveitemos o máximo todo o conhecimento que possamos extrair do nosso amigo Godoy, que nessa noite nós estejamos com o coração aberto para mais um dia de evolução e de conhecimento. Que nosso Mestre Jesus nos envolva mais uma vez, uma luz verde e brilhante da cabeça aos pés, nos trazendo paz, harmonia, tranquilidade nessa noite maravilhosa hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com isso a gente dá por aberto hoje aqui mais um ciclo de palestra. Godoy são todos seus. E mostra aí para nós aí como que é fazer essa reforma aí. Estou precisando dar uma melhorada aqui, né? Senão. Agora, estão ouvindo bem? Tá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Casa de Ismael. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é bem fácil e ao mesmo tempo muito difícil de se entender, de se mudar, né? E o porquê dessas mudanças que a gente deve ter. Então esse é o principal foco. Qual é a razão? Por que eu devo mudar? Eu tenho que ter alguma razão, né? E é justamente isso que a doutrina nos ensina, e eu vou tentar passar para que vocês entendam. Muito bem. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos. Essas fotos foram feitas há exatamente um ano atrás, né, do tsunami lá do Japão, né? Esse é um dos momentos do tsunami nessa área. E este é nessa mesma área como ficou depois da restauração. Aqui é a mesma forma. Olha como ficou isso. Olha depois.
Vejam tanto lixo, tanto entulho, tanta. Olha como ficou. Olha como ficou. E que relação a gente pode fazer conosco? Que relação eu posso fazer disso conosco? Eu diria para vocês que tudo. Porque é exatamente assim, às vezes nós estamos. Nos sentimos dessa forma. E para que a gente possa ter uma outra ideia, ou seja, de limpeza, de asseio, nós temos que limpar, nós temos que fazer com que todo aquele entulho saia para que eu possa deixar o ambiente limpo. Assim somos nós. Assim somos nós. E o que ocasiona toda essa tralha, essa sujeira, esse amontoado são as nossas atitudes, os nossos gestos, os nossos posicionamentos. Isso vai acumulando, e não é de agora. Quantas encarnações nós estamos entulhando isso, socando esse lixo, não limpando, não fazendo nada para que aquele lixo deixe de existir. E vai chegar uma hora que nós vamos precisar disso. Tá? E é exatamente por isso que existe a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Nada mais é do que um processo de a gente primeiro se conhecer. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesta família? Porque eu reencarnei com este pai, esta mãe e esses irmãos? Por que eu tenho todos esses ranços de outras encarnações e que eu não consigo? Isso é exatamente o autoconhecimento. O conhecimento daquilo o porquê que tudo isso está passando conosco. É a transformação do velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então é uma mudança completa. Então a reforma íntima é exatamente isso, a gente limpar, a nós nos mudarmos. O Aurélio diz que reforma é ato e efeito de reformar, mudança, modificação, reformulação, íntimo, dentro o que é nosso, dentro de nós, limpar, jogar toda aquela sujeirada para fora. E por que não eu chamar isso de faxina? Né? O que é faxina? É colocar o que está fora do lugar no lugar certo. Organizar a bagunça, ou seja, limpar o que está sujo. Não é aquilo que nós vimos nas fotos? E por que não eu chamar isso de bagunça? Né? Muito bem. Por que isso daí? Porque toda essa sujeirada, ela gera em função das nossas imperfeições, dos nossos ranços que nós vimos, as nossas imperfeições, os nossos ódios, os nossos rancores, as nossas má ideias. Nunca vamos nos esquecer que hoje nós estamos plantando o amanhã. Para você gerar um fruto de uma árvore, você tem que plantar a semente, fazer ela germinar, adubar,
cortar os galhos que podam o crescimento dessa árvore para que ela se torne frondosa, se torne frutífera e que dê bons frutos. Nós somos assim também, exatamente dessa forma. Para que a gente possa fazer a reforma íntima, nós temos que nos libertar de todas dessas imperfeições. Nós temos que nos modificar. Para se modificar, eu tenho que me conhecer. Por que eu sou assim? Por que eu tenho tanto ódio no coração? Por que eu vejo, no caso dele, eu falo, se eu pegar ele pela frente, eu vou partir ele no meio? Por que isso daí? Qual a razão? Isso vai contra tudo aquilo que a doutrina nos coloca. E são os dois principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Em função dessas duas vertentes, como é que eu posso ter tanto ódio dele? Por que desse ódio? Que é o que a gente vê comumente aí, né? Por nada estão se batendo, por nada estão se matando, por nada estão. Por que isso? Então a reforma íntima, ela nos leva a essa introspecção, ou seja, eu começar a me analisar, começar a ver o que eu tenho de errado, o porquê de todas essas minhas ações. Para que a reforma? Para se transformar. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer com tudo aquilo que eu estou fazendo hoje, eu consiga fazer diferente. Onde fazer a reforma? Se é uma coisa minha, eu tenho que fazer de dentro para fora. Primeiro nós temos que fazer essa reforma íntima, tá? Refletindo em todos os campos da nossa existência, no nosso relacionamento com a esposa, com os filhos, como tem os filhos que não se dão com os pais que não se dão com os filhos, é o pai que não se dá com os irmãos. Então são coisas que a gente tem que começar a analisar o porquê de tudo isso. Qual é a razão? A gente sempre fala aqui na casa, dentro dos cursos, que tudo começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Não adianta eu querer dar alguma coisa para alguém, se lá onde eu tenho o seio familiar está tudo bagunçado. O que eu posso dar de bom? Eu não consigo nem dentro a minha mulher, os meus filhos, eu não consigo a harmonização. Como é que eu vou falar para alguém alguma coisa boa? E uma das formas que a gente tem para começar a nos modificar é, primeiro, nos instruir. Como eu vou me instruir? Dentro das casas espíritas nós temos os cursos, né? Que exatamente eles nos colocam os ensinamentos, são 4 anos, né? Aqui dentro do Ismael são 4 anos, e cada ano tem um foco voltado a esse ensinamento. E exatamente na instrução é que a gente começa a perceber a razão, o porquê que eu tenho que mudar. E quem frequenta o curso
ao final do primeiro ano já sente uma diferença muito grande. Sente uma diferença imensa. Por quê? Porque essa colocação nos faz pensar, raciocinar. Por que eu ajo dessa forma? Qual é a razão? E você, através dos ensinamentos, a gente vai começando a mudar esse foco, alterar a nossa visão. Eu sempre falo que quando a gente entra aqui na casa espírita, é igual aquele que leva a carroça, coloca no cavalo aquela, eu não sei como é que chama aquele carro. Como? Tapa. Então, aquilo por quê? Para o cavalo não enxergar o que tem do lado, ele só enxergar o que está à sua frente. A partir do momento que a gente entra e começa a fazer o curso, a nossa visão ela começa a abrir. Você começa a enxergar, e o que você está enxergando reto, você começa a enxergar 45, 60 graus, 90 graus, 180 graus, a tua visão vai abrindo, você vai enxergando. E você vai entendendo o porquê de tudo isso. Uma outra forma que se tem seria nós mesmos tentar fazer isso, mas é muito difícil. Porque se eu não estou bem, como é que eu posso me analisar? Eu tenho que ser uma pessoa muito sensata. Eu tenho que ser uma pessoa muito centrada, para que eu tenha condições de eu sozinho conseguir me mudar. Tá? Quando nós começamos a nos instruir, a receber essas informações, é como se você estivesse totalmente numa base de concreto e você começasse a abrir. Você começar a abrir o seu corpo e você sentir você mesmo, você se libertar daquelas suas ações, se libertar, você começar a se conhecer, não ser aquela carapuça, aquela coisa que envolve você, que você sabe que aquilo não é você, que você pode mudar, que você pode alterar. E é dessa forma que a gente vai começar a nossa reforma íntima. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? E o Espírito da Verdade diz: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então veja, é aí que nós vamos começar a nossa modificação, nos conhecer. Será que eu sou daquela forma tão grotesca, tão grossa, bruta? Será que eu sou dessa forma? E aí nós temos, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fez um planejamento, e todo final do dia ele se perguntava, ele olhava no espelho e ele se perguntava: será que hoje eu fiz tudo certo? Será que hoje eu não falhei nada? Será que hoje eu alguém não teria nenhum motivo para me criticar, para me... Ele se questionava sobre isso. E aí ele relembrava tudo e punha a prova: amanhã eu tenho que continuar melhorando isso. Benjamin Franklin, que foi o descobridor do para-raio, que era uma pessoa muito inteligente, muito sábio. Ele, quando jovem,
ele era uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, insuportável. Por quê? Ele tinha uma conduta onde, se alguém fizesse alguma coisa errada, ele ia lá, criticava, falava, jogava a pessoa lá embaixo. E com isso, com toda essa ação dele, com o decorrer do tempo, ele foi ficando sozinho. Ele foi ficando sem amigos, sem ninguém. E foi ficando isolado. Chegou uma hora que aquilo começou a incomodar ele. Por que todos têm amigos e só eu isolado, só eu sozinho? E aí ele começou a questionar, começou a perguntar, e ele percebeu que ele tinha que mudar. E em função, e nós estamos falando isso em 1800 e qualquer coisinha. E aí ele começou a montar alguns parâmetros que ele tinha que seguir. E ele montou 13 itens que ele tinha que seguir. E cada semana era um item que ele tinha que mudar. E assim ele fez por vários anos. E mesmo assim, alguns itens que ele ainda tinha deficiências, ele marcava. E quando era a semana daquele item, ele reforçava naquilo que ele tinha que mudar. Olha a profundidade de tudo isso, da mudança, de querer mudar, de querer se modificar. Tá? E ele fez nada mais é do que uma autoanálise franca, tá? Que é um processo sistemático permanente de efeitos diários e contínuos. E aí entra a nossa eterna frase: orai e vigiai sempre. Porque isso é uma luta diária, gente. Vocês imaginam? A gente se modificar, a gente tentar nos corrigir, isso está arraigado dentro de nós há séculos, os nossos rancores, as nossas raivas, os nossos porquês. E você mudar de uma hora para outra não é fácil. Não é fácil. Requer muito esforço, requer muita. Mesmo assim, eu sempre falo, já estou aqui na casa há praticamente 15 anos. E a gente continua, às vezes erra. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, evoluir. Não é o que a doutrina nos apregou. Não faz parte o erro. Agora, uma coisa que nunca se deve ter é vergonha de errar. Porque é através dos erros que a gente aprende. É através dos erros que a gente cresce. Vê, errei, mas eu vou procurar não errar mais. Tem gente que se esconde, né? Fica, errei, agora, mas continua persistindo. Não. Errar faz parte do aprendizado. Errar faz parte do nosso dia a dia. Errei, vou melhorar. Desculpa, meu irmão, errei, me perdoa. A minha ideia não era essa. Amanhã eu não vou fazer dessa forma, o Senhor me perdoa. E vamos em frente. É aí que a gente cresce. É aí que a gente nos valoriza, nos dá força. É a vitamina que a gente precisa para as nossas mudanças. Mas orai e vigiai sempre. Porque estão sempre querendo nos desviar desse nosso caminho. Eu sempre falo aqui na escola que para a gente começar a vir é uma luta, porque a instrução nos leva justamente isso, a mudanças. E não é isso que os nossos irmãozinhos menos esclarecidos querem, que a gente se instrua, que a gente cresça, que a gente evolua.
E eles estão sempre aí para que num momento de fraqueza eles entram e nos fazem, e nos querem derrubar. Mas a gente tem que ter força, garra e vamos em frente. Nós vamos conseguir. Para a gente nos conhecer a nós mesmos, nós temos duas maneiras. Uma, que normalmente não é a comum, da gente vir por conta própria, querer aprender, querer evoluir, e uma outra que é 90%, e eu fiz parte disso, que é pela dor. Você vem sempre procura uma casa quando você está num momento de angústia, com problemas seríssimos, né? E você procura uma casa para entender o porquê daquilo, pedir ajuda, pedir socorro, né? Tá? E normalmente é pela dor que a gente procura aqui as casas. Tá? São as duas formas de. No livro de Obras Póstumas de Allan Kardec, reforma íntima está inteiramente ligada ao aperfeiçoamento moral dos indivíduos e das massas. Aí está o princípio, a verdadeira chave da felicidade humana, porque então os homens não pensaram mais em se prejudicarem uns aos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso que fala? Que são um dos 10 mandamentos, né? Que a gente é exatamente isso. Por quê? Porque quando você se instruir, você vai começar a mudar as suas atitudes, as suas razões, o seu dia a dia. Você vai começar a pensar mais, você vai começar a raciocinar o porquê. Porque, por exemplo, que determinada pessoa está agindo de uma forma, você consegue enxergar isso, e sutilmente às vezes você se aproxima, conversa, coloca a sua razão de tentar fazer com que aquela pessoa mude. Você começa a enxergar de uma forma diferente, você começa a enxergar o outro como um irmão seu, como uma pessoa da sua família. Porque é nos dando as mãos que a gente cresce, a gente evolui. É como irmãos. E a partir do momento que você se instrui, você começa a modificar, você começa a enxergar o próximo como irmão seu. Você começa, às vezes, as pessoas, sem você perceber, começam a chegar próximo a você e às vezes falam um problema, uma pessoa que você nem conhece, começa a falar alguma coisa, algum problema dela, e esperando que você fale alguma coisa. O plano espiritual te encaminha isso. Começa a fazer você enxergar o outro como irmão, como um ser que está precisando de uma palavra, precisando de um abraço, um aperto de mão que seja, mas precisa da tua energia boa, salutar, porque a dele está tão baixa, que ele precisa de uma energia para ter força, para poder começar a pensar, começar a suplantar todos os obstáculos. Essa é a verdadeira razão da reforma íntima. E como a gente vai começar a mudar isso daí? Nós vamos ter três vértices, tá? A primeira são os vícios. Os vícios são ações que tendem para o mal. E a gente sabe que muitas vezes, a gente precisa do mal para conhecer o bem, porque a gente procura às vezes isso. A gente está tão ruim, está tão para baixo, que você fala: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E aí você, através
é o que a gente sempre fala, você sempre vem a casa pela dor, ou seja, quando você está muito mal. Mal por quê? Pelas suas ações, pelas suas colocações, pelo seu modo de ser, enfim, uma gama de coisas que faz com que você fique daquela forma. E nós vamos, através justamente dos vícios, que a gente vai tentar nos melhorar. Tá? E os vícios são alguns vícios: o fumo, o álcool, o jogo, a gula, abusos sexuais, tudo coisas que nos levam a nos atrelar a energias que não são boas. O fumo, o álcool, são vícios. A droga nos levam à dependência. É uma degradação da nossa matéria. O álcool nos ocasiona cirrose, nos ocasiona o câncer na laringe, câncer no estômago. O fumo, os cânceres de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe. O álcool, o jogo é um vício, né? Você às vezes vê quantas pessoas às vezes com muito dinheiro, muita coisa, ficam sem nada através do jogo, passam noites em claro, a família é uma jogada, não quer saber da família, não quer saber de nada, e o jogo definhando a terra. É uma dependência muito grande. E da mesma forma tem também os abusos sexuais, o excesso. Eu não tô falando, ninguém está falando aqui que é proibido você ter uma relação sexual, mas ela deve ser de uma forma ordenada, de uma forma tranquila, de uma forma, sabe, que não te leve ao desgaste físico, que não te leve ao, né? Não é uma coisa como a gente vê hoje, né, os jovens, aquela coisa, não, eu tenho, sabe, eu tenho que a noite inteira, eu tenho, aí chega no dia seguinte a matéria está toda, e para que isso? Não é dessa forma. Isso cria também uma dependência muito grande. E o sexo, ele é uma janela para uma gama enorme dos nossos amigos espirituais que vêm, e é através dela que eles tentam nos derrubar, tentam nos fazer ver outras coisas, e é através dele eles usam principalmente o sexo. Porque nós vemos hoje os jovens, eles fazem simplesmente o sexo pelo sexo, sem controle, sem nada. E mexe totalmente. Você percebe, você conversa com um jovem, a cabeça deles é totalmente. E quando eu pego um jovem mais centrado, um jovem mais, ele fica fora do contexto. Por quê? Porque ele é um bobão, ele é uma pessoa que não está nem aí, sabe? Mas não. Mas é assim que tem que ser, de uma forma centrada. Será que ele deixa de fazer sexo? Será que ele deixa de ter a companheira com quem ele faz? Não. Mas não precisa ser de uma forma bruta, de uma forma, sabe? Mais para frente, talvez em outras palestras que possam ter, esse tema é muito forte. E é um tema que deve ser discutido bem a fundo. Porque essa prática abusiva, essa prática, entre aspas, abusiva do sexo, ela nos leva a uma série de problemas muito grande. Muito, vocês não imaginam. Se eu fosse começar a falar hoje aqui, a gente ia ficar a palestra inteira e não íamos discutir tudo. Mas é muito forte, é muito forte.
Então nós temos que fazer, mas com muita seriedade é a palavra correta. De uma forma séria, de uma forma tranquila. Tá? Muito bem. O segundo item são os nossos defeitos, os nossos orgulhos, né? A vaidade, inveja, ciúmes, avareza, ódio e principalmente a vingança. Então são itens que a gente deve olhar isso com muito cuidado, porque são itens, né, dos nossos defeitos que nos levam a todo aquele entulho que a gente tem. A vaidade, o orgulho principalmente é o pior deles. O orgulho nos leva a uma posição como se fôssemos o dono do mundo. Eu sou tal, eu sei tudo, eu conheço tudo. É uma posição de prepotência. A pessoa se torna prepotente. É o caso do nosso amigo Franklin. O orgulho dele, por ele ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa sábia, uma pessoa acima da média, ele se achava no direito dele menosprezar qualquer um, pisar. E aí ele descobriu que ele tinha que mudar, que não era dessa forma. Ele poderia até conversar com aquela pessoa, mas falar de uma forma diferente. Dizer tudo aquilo que ele falava, mas de uma forma harmônica, de uma forma que não chocasse, que fizesse com que aquela pessoa, para quem ele estava dizendo, não levasse ele a ter o rancor dele, o ódio, de se afastar dele. É a forma como você vai falar. A verdade deve ser dita, mas como deve se dizer, é que se deve ter o cuidado para não menosprezar o próximo. E assim, todos esses itens a gente deve avaliar, a gente deve pesar para essa mudança, para que essa mudança possa se realizar. E aí nós temos as nossas virtudes, né? Que são todos aqueles atos que nos levam a fazer coisas boas, a fazer coisas que nos fazem bem, né? Como, por exemplo, ser humildes, ser sensato, ser afável com as pessoas, ter compreensão, tolerância, ser tolerante. Às vezes você tem que falar 1, 2, 3 vezes. Fale quantas vezes for necessário. Não importa quantas vezes, se fizer necessário você falar, mas fale. O perdão, que é difícil. Quantas vezes as pessoas nos fazem as coisas e você fica com aquele rancor, com aquela coisa daquela pessoa, você guarda aquela mágoa, né? Aquela coisa interna. Perdoar é difícil. É muito difícil. Mas nós temos que começar a ver isso com muito cuidado. E não é perdoar da boca para fora, é perdoar perdoando. Sabe? É perdoar sem guardar rancor. Às vezes a gente sempre perdoa alguém, aí você pode se perguntar, mas eu perdoei ele, será que ele me perdoou? Não importa, faça a sua parte, perdoe você. Quem sabe um dia lá na frente ele enxerga isso e vem lhe dar um abraço e falar, eu estava errado, me perdoe também.
generosidade, resignação, modéstia, ser modesto, misericordioso e principalmente paciente. Ser paciente, porque a nossa paciência esgota fácil, né? Qualquer coisinha nos leva a estourar, nos leva a paciência. Às vezes nós temos vontade, nos falam umas coisas, nós temos vontade de explodir em cima daquela pessoa, né? É o que eu sempre falo: conta 1, 2, 3, carneirinho, 4, 5, 6, carneirinho, né? E aí nós vamos nos acalmando, nós vamos nos tranquilizando, nós vamos vendo. E o silêncio não se fala que o silêncio é uma prece? Quantas vezes, às vezes, você ficar calado significa muito mais do que você possa dizer. O silêncio, quem não sabe falar, fica quietinho. Fica quietinho. Que às vezes a pessoa está te xingando, fica calma, tranquilo. Por quê? Você não tem reação, a pessoa vai se acalmar. Quer dizer, eu estou falando, não estou brigando e ele não está falando nada. A pessoa vai se acalmando, vai se acalmando, vai se acalmando. É tudo também, não é? Mas é vocês que é fácil. Não é fácil não. Então são coisas que a gente tem que, é como o Franklin fez, lutar dia a dia contra. Fazer com que aquilo a gente torne um hábito. Pode ser que algum dia a gente falhe? Pode. Mas é como ele fazia, anotava: eu errei isso, vou ter que reforçar isso. E é assim que nós temos que fazer. Não tem outra forma. Não tem outra forma, não tem outro jeito. É fazendo com que todos esses itens a gente comece a praticar. Comece a ver, por exemplo, trocar o nosso orgulho pela humildade. Ao invés de ser orgulhoso, eu vou ser uma pessoa humilde. Uma pessoa que faz as coisas, mas não se coloca num pedestal. O Evangelho diz: dê com a mão direita que a esquerda não veja. Não é isso que o Evangelho diz? Que é exatamente isso. Por quê? Porque se essa mão vê que essa deu, essa vai querer subir. E isso não pode. Então, faça. Não precisa ninguém saber que você fez, mas faça. A vaidade por modéstia e sobriedade. Em vez de ser vaidoso, seja modesto. O ciúme pela sensatez. Quantos hoje a gente vê casais, né, que um acaba cometendo abusos, crimes por causa de ciúmes. Gente, ninguém é de ninguém. Nós temos que colocar isso na cabeça. Ninguém é de ninguém. Nós estamos aqui convivendo. Um casal montou a família, tem filhos, mas ninguém pertence ao outro. Cada espírito tem a sua propriedade. Cada espírito tem a sua luz, a sua vida. Nenhum espírito é igual ao outro. Somos seres independentes, pensamos de forma diferente. E por que eu posso ter ciúmes?
para se sentir o poderoso, ser o dono. Contra tudo isso. Será que se eu trocar os ciúmes pela sensatez, você ser uma pessoa sensata, uma pessoa, isso não leva as coisas muito mais longe? Quantos casamentos a gente vê que acabam por questão de ciúmes, por não haver tolerância, não haver, né? E se acaba se desfazendo esses casamentos? Então, vamos mudar, vamos alterar. A vingança pelo perdão, o ódio por afabilidade e doçura, a impaciência por paciência e mansuetude, a ociosidade por dedicação e devotamento. A gente sempre fala que a cabeça vazia, né, dá brechas para que todos aqueles pensamentos ruins venham à mente. E é isso exatamente o que acontece. A ociosidade nos leva a isso. Eu estou aqui sem fazer nada, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você poderia estar usando aquele tempo, aquela coisa para as coisas úteis, né? E a gente acaba fazendo justamente o contrário, utilizando esse tempo para outras coisas, né? No Livro dos Espíritos, na questão 893, o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem intenção oculta. Ou seja, a gente usar a nossa virtude, usar as nossas coisas boas para o próximo, sem que a gente cobre nada, sem que a gente peça nada em troca. A gente vai estar ajudando, vai estar fazendo alguma coisa boa para o nosso próximo, para nós mesmos, porque essas nossas ações, essas mudanças de ações, fazem com que todo aquele lixo que a gente amontoou, a gente vai limpando. É dessa forma que nós vamos limpando. A faxina que nós vamos fazer é nessas mudanças. E com isso, todo aquele lixo, devagarzinho, em função das nossas ações, nós vamos mudando. Um bom exemplo daquele lixo todo, tem uma propaganda de uma bebida que é que a pessoa vai pegar, eu não sei de que é, que ela vai pegar uma cerveja e de repente ela fica aquela bola, que ela não consegue nem andar, né? Entendeu? É aquilo que acontece. Quer dizer, a gente vai avolumando nós vamos avolumando tanta coisa ruim, que aquilo vai crescendo, até que chega uma hora que o nosso perispírito, que nada mais é do que a veste do nosso espírito, ele vai se deformando. É tanta coisa ruim que nós fizemos, é tanta tranqueira que a gente está levando, que o nosso perispírito ele vai se deformando, ele vai se alterando. Então, é através das nossas ações que nós vamos começar a limpar tudo aquilo. Tá? A nossa mansuetude, a nossa humildade, o nosso querer, o nosso amor, tudo isso vai gradativamente limpando tudo aquilo, até que chega uma hora que nós estamos totalmente limpos. Aí vocês vão perguntar: o Godoy, ele está totalmente limpo? Com certeza não. Eu tenho muito que melhorar, tenho muito que fazer para que eu consiga limpar, porque eu não sei ainda o que eu carrego. Quer dizer, em espírito talvez eu saiba ainda o que eu carrego, mas hoje aqui encarnado eu não sei. Então eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar. Cada vez mais eu procuro
melhorar, procuro fazer as coisas. E com isso eu estou fazendo, estou levando a outras pessoas que a pessoa tem que mudar, tem que alterar, tem que fazer. Não adianta. Não é só com palavras que nós vamos nos melhorar. Que palavras o vento leva. O que fica são as nossas ações. Essas ficam solidificadas. E são essas que nos fazem mudar. Fazem toda essa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec escreveu: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então é exatamente tudo isso que eu acabei de falar. É tudo isso. A gente tem que começar a nos domar. Exatamente a palavra que ele colocou é perfeita: domar as nossas más inclinações. E como que a gente faz isso? É parar, pensar: se eu fizer isso, o que pode ocasionar? O que pode acontecer? E a nossa reflexão nos leva a sempre caminhos bons. Porque vocês podem ver, sempre que vocês agem por impulso, ou seja, aquela coisa, a mesma coisa, no trânsito alguém te xingou, você já tem vontade de xingar, é um momento pronto, está feita a confusão. É briga, é confusão, para quê? Para, deixa a pessoa xingar, deixa a pessoa, desce, calma senhor, calma, vamos conversar, vai, calma, se conversa, acabou, se resolve. Não precisa ir, por exemplo, para uma delegacia, onde o delegado vai chegar, vai fazer os dois se acalmarem e conversarem da mesma forma que como eles poderiam ter conversado antes, não é verdade? Por que tudo aquilo? Para quê? Que razão? Se eu poderia ter feito diferente. Então são esses pequenos detalhes que a gente vai pegando e nós vamos nos moldando. Na Bíblia, no Novo Testamento, Tiago, ele fala numa das epístolas, ele nos adverte: fé sem obras é estéril. E é uma verdade. Não adianta eu só ter fé se eu não faço nada para dar o próximo, para dar alguém. Que adianta eu ter fé? Eu estou guardando para mim. E daí? O que eu estou fazendo de bom? Eu não estou fazendo nada de ruim. Concorda? Mas o que eu estou fazendo de bom? Aonde vão? Essa minha fé, aonde leva essa minha fé? A fé, o que significa a fé? A fé é algo que você crê, você acredita, que você. Tá? Então, o que Jesus, quando aqui esteve, fez? Não foi levar a palavra para todos os cantos. Ele fez. Foi isso aí. Tivemos aqueles que o seguiram, aqueles que não concordaram e crucificaram e tudo aquilo que a gente já sabe, mas ele fez isso, ele levou. E é isso que nós temos que fazer, usar essa nossa crença, não acreditar nas coisas, acreditar em Deus, nas leis divinas, na lei do amor, na lei da caridade, na lei da justiça, e fazer de tudo isso um caminho.
e fazer com que de repente aquele que está do nosso lado, a gente numa palavra, a gente o abrace e leve com a gente. E esse outro que ouviu vai pegar um outro, e vai pegar um outro, vai pegar um outro, e assim nós vamos montando um exército, levando essas pessoas justamente a esse lado. Ao lado da mudança, ao lado do acreditar, ao lado do amor. Fazer com que o outro mude, veja dentro da palavra amor um exemplo de vida. Porque nada, além do que se fala, o amor resume tudo. O amor com o próximo, o amor comigo mesmo, o amor com os filhos, o amor com os animais, o amor com a natureza, o amor com... Nada mais é do que isso. Foi o que Jesus, quando aqui esteve, nos deixou. Ame o próximo como a ti mesmo. E é isso que Tiago exatamente quis falar dessa forma. Que não adianta eu só guardar para mim as mudanças. Ótimo, eu tenho que começar comigo. Eu tenho que mudar. Mas a partir do momento que eu conseguir enxergar esse outro lado, essa outra, por que não eu ensinar os nossos irmãozinhos? Por que não eu levar esses nossos irmãos também a esse caminho? E é o que a doutrina nos ensina. E é o que a gente faz aqui nos nossos trabalhos, né? Nos trabalhos assistenciais, aqui nos passes, nos P3D, P3F, A3, A2, entendeu? Isso, levar a palavra, fazer com que a pessoa, através de uma leitura bíblica, veja a necessidade de mudança, abra a mente para que ele tenha que mudar, ele tenha que agir de forma diferente. Porque ele agindo de forma diferente, ele vai estar plantando uma semente, que é aquela árvore que vai crescer frondosa. Agora, se eu não orar e vigiar sempre, de repente no meio do caminho, se eu esquecer de adubar, se eu esquecer de pôr água, o que vai acontecer? Ela vai morrer, ou quando crescer vai ficar uma árvore mirrada, uma árvore toda doente. E é isso que nós temos que ver sempre. A lei do amor deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Pois além do egoísmo pessoal, há o egoísmo de família, de casta e da nacionalidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. É tudo aquilo que eu acabei de falar. Amor. O que a gente tem, por exemplo, quando você olha a figura de Jesus, você olha para ele, o que primeiro te chama a atenção? Os seus olhos, a sua visão. Você enxerga ali o que? Amor. Caminho. Olhos que te atraem e que de repente do nada começa a correr algumas lágrimas. Por que dessas lágrimas? É algo que te tocou, não é? É algo que mexeu consigo. E que mexeu consigo por quê? A gente sempre fala que a gente às vezes percebe alguma mudança quando a gente entra num ambiente com uma energia diferente daquela que você sente. Se você está com uma energia boa, você entra num ambiente ruim, você começa a se arrepiar, você começa a se sentir mal, tá? E quando você recebe amor, seja lá de que pessoa for, de que às vezes você vai, por exemplo, no interior, naquelas
casinhas em pau a pique, você vê lá a pessoa sentada, paupérrima. Você para 10, 15 minutos para conversar com aquela pessoa, você sai de lá maravilhado. Por quê? Porque muitas vezes não é o dinheiro, não é a cultura, mas é a bagagem que a gente tem de levar o bem, o amor. E para você amar, para você levar o amor, você não precisa ser um poliglota, um doutor. Você precisa ser gente. Você precisa entender que nós estamos aqui para nos darmos as mãos, para crescer. E é isso que nos leva ao amor. É isso que o amor nos leva a essa coisa de mudança, de enxergar isso dessa forma. Tá bom? E aqui nós temos a figura do nosso querido mestre, pessoa maravilhosa, que esteve aqui há 2012 anos, nos deixou toda essa bagagem de ensinamentos, né, e que Ele está dizendo de braços abertos: venham, venham comigo, que a verdade nos libertará. E é isso que a gente procura, a verdade. É isso que a gente procura, sempre procurar essa verdade. E a verdade sem amor, ela não é nada. E a nossa reforma íntima, ela só vai ter início a partir do momento que a gente realmente sentir esse amor, a necessidade de amar. Primeiro você se amar, e depois você conseguir doar esse amor. E essa energia, essa vibração que Ele exporta, que quando a gente vê a sua figura, ou quando fala dele, ou às vezes quando você lê um texto, muitas vezes você se põe em lágrimas, e você percebe: meu Deus, como eu sou tão pequeno, como eu sou tão... E essas mãos de energia, essas mãos de força, que está ali para te estender a mão, como quem dizer: meu irmão, estou aqui pronto para te esperar, mude, contene. Porque toda essa energia, toda essa forma de energia que Ele está expandindo, que é essa energia que agora está caindo em vossas cabeças através desses fluidos, que vocês vão levar aos seus lares, às suas casas, e saber que é o momento de mudança, e a mudança é agora, e que vocês têm condições de mudar, porque vocês podem, e nós somos todos filhos de Deus, e Deus nos quer bem através desse amor, desse carinho. Tenham todos uma boa semana, e que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. Então vamos agradecer. Vamos agradecer mais uma vez o professor José Miguel. Não tem professor. Ele dá curso aqui pra gente desde muito cedo. Ele falou que ele está aqui no centro, né, desde manhã. Eu começo a dar aula aqui às 10 da manhã, e estou aqui até agora. Vou curso de manhã, depois faço um trabalho à tarde, estou
assistir um curso depois e é uma satisfação grande. É o meu dia, é aqui para casa. É a minha gratidão, é o que eu posso dar, né? A esses nossos irmãos que tanto necessitam, e a forma que a gente tem de agradecer é doando que se recebe, né? E é assim que a gente tem que começar a dar. Obrigada, professor. Professor José. A gente aprendeu muito hoje com o senhor. Muito obrigada pela sua dedicação. E também a gente vai fazer aqui os avisos da próxima palestra, dia 17 de março, sábado que vem. O tema é Mediunidade sobre o Vértice de Kardec, Bezerra e Inácio Ferreira. O expositor é Dr. Franklin Ribeiro. Então, é uma continuidade, né, dessas palestras, é uma sequência, né, de palestras que abrangem o mesmo tema. Então, eu também vou fazer aqui o sorteio desse livro aqui, que não tem nada a ver com o tema, né, é de forma íntima. Então, vou pedir para o seu José aqui tirar um número. João, Belo. Seu João. Parabéns, seu João. Então, no final, o seu José vai colocar uma mensagem, né? E uma dedicatória. Aí, no final da oração, o senhor tem que receber o livro. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, né? Continuar com o nosso pensamento elevado em agradecimento a Deus, ao Mestre amado Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco e que possamos iniciar essa reforma íntima, essa transformação em nós mesmos e continuar a transmitir, né, através da nossa melhora, o amor a muitas pessoas que estão também necessitadas de fazer essa reforma íntima. Agradecemos a espiritualidade, aos mentores, amigos que estiveram aqui conosco, a espiritualidade superior que preparou esse ambiente desde muito cedo para que pudéssemos estar aqui hoje em agradecimento a eles. Então, terminamos aqui. Obrigada.